Meus amados, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Nós terminamos a parte que fala da família, no capítulo 5, começo do capítulo 6, e hoje nós iremos abordar o que nós estamos dando o tema de servos e senhores. Servos e senhores. No capítulo 6, versículos de 5 a 9. Em outra tradução, você pode também ter como escravos e dono de escravos. Pesado, né? Pesado. Escravos e senhores de escravos também pode ser. Ou então, podemos até mencionar empregado e patrão. Ficou mais perto da gente? Ficou mais perto da gente. Escravo, nós não está muito longe da gente, mas, né? Algumas vezes tem uns que são funcionários, né? São empregados, mas são tratados meio como escravos também, né? Tem isso também. Vamos ler a palavra do Senhor, nosso bom Deus. Fala assim: quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, a igreja. Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Pai querido, a tua palavra foi lida, pedimos, ó Deus, encarecidamente que o Senhor fale aos nossos corações, em nossas vidas, com essa tua palavra que serviu para o tempo que foi escrita, para a igreja que foi escrita e serve para nós hoje. Pai querido, que em nome do Senhor Jesus possamos entender essa verdade do Senhor para aplicarmos no nosso dia a dia. Em nome de Cristo Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Servos e escravos, servos e senhores. A palavra servo aqui quer dizer escravos. A palavra escravo era visto como ferramenta viva na época. O escravo era visto como uma ferramenta viva. E ferramenta você compra, você vende, né? Quando eu mudei para o apartamento, eu tinha uma furadeira hobby, né? E aquela furadeira hobby para uma parede estrutural, logo ela queimou, né? Não aguentou furar os armários que eu precisava colocar e ela logo queimou, porque era uma ferramenta fraca. Aí eu fui e comprei uma semi-profissional e aí agora tem uma boa furadeira para furar a parede, até então está me servindo. Mas a velha, o que eu fiz com a velha? Fui lá e joguei fora. Pronto, foi embora. Não presta mais, para que eu vou guardar? Assim era a concepção da época com as pessoas, com os escravos. Era uma ferramenta viva que era usada ao que o dono, o patrão, aquele que tinha comprado essa ferramenta, queria e os desejos que ele tinha também para com essa ferramenta. No Império Romano, havia cerca de 60 milhões de escravos. Vou repetir. No Império Romano, havia cerca de 60, não milhões de escravos. Esses escravos tinham pessoas que trabalhavam nas casas, nas lavouras e pasmem, trabalhavam com coisas braçais, mas também tinham médicos,
tinham pessoas que trabalhavam no administradores, na administração e até professores. Então não era só aquela pessoa inculta que apenas iria servir na casa ou servir de ama de leite, como no Brasil aconteceu muito na época colonial, ou até de forma braçal, mas havia também pessoas que eram médicos, pessoas que eram da área da saúde, da área do ensino e de várias áreas da linha social que havia naquela época. Os escravos não tinham direito. Não tinham direito. Eles eram propriedade dos seus senhores. E assim, eles exerciam, realizavam tudo o que o seu senhor queria. Então, o que o senhor mandava era o que acontecia. O dono desse escravo tinha o direito de fazer o que bem lhe apraz com o seu escravo. O seu dono podia exercer qualquer tarefa com aquela pessoa. Como escravo, ele era propriedade, eles podiam ser herdados, comprados e vendidos. O escravo velho, por exemplo, doente, ele era abandonado fora, era abandonado longe para morrer sem alimento, sem comida, ou até mesmo morto e dado para as feras comer. Não tinha comida para os leões, dava o escravo. Alimentava-se com o escravo. Para ver a barbárie que era aquela época, a forma de escravidão daquela época. Mas, pastor, está muito longe da gente, nós não temos mais isso em nosso meio. É verdade, nós não temos mais isso em nosso meio. E é interessante que aqui o apóstolo Paulo está escrevendo para esse povo, para esses escravos, quebrando paradigmas, e trazendo conceitos verdadeiros de amor, de graça para com esses escravos. Mas percebe que ele fala assim: obedecei vosso Senhor, não seja rebelde, não faça rebelião, não vá contra o seu Senhor, mas se submeta a esse Senhor. Mas também ele vai dizer ao Senhor: Senhor, você que é o dono do escravo, você trate esse escravo com lealdade, você trata esse escravo com amor, porque todos somos iguais diante do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo trouxe de forma a quebrar barreiras, não na confrontação, mas mudando a circunstância que estava à sua volta. Como o Evangelho lidou com isso? Com a questão da escravidão, que era algo tão pesado e tão difícil. O Evangelho não é uma revolução imediata nas áreas econômica, política ou social. Mas o Evangelho é uma revolução na área espiritual, que impacta indiretamente no social, que impacta indiretamente na política e que impacta diretamente na economia. Prova disso, a Reforma Protestante, que houve um movimento muito grande de pessoas que tinham um capital guardado, e agora entendeu que o seu capital, que o seu recurso não era para si mesmo, mas para gerar emprego, para gerar economia, para gerar bênção na vida das pessoas à sua volta, e ele agora traz o seu capital para o benefício do social, o benefício da população. E com isso houve ali a parte das metalúrgicas, das grandes empresas, da reforma industrial, trazendo a economia e gerando a economia e o desenvolvimento para toda a região. Meus amados, o Evangelho é uma revolução moral e espiritual, que impacta, sim, indiretamente nas áreas política, no social e na economia. Diga de passagem, nós estamos chegando no momento de eleição, momento de política, momento onde nós vamos eleger deputado estadual, federal, senador, presidente, governador do nosso estado. Meus amados, nós não podemos conciliar ou separar a nossa fé de como nós votamos, por exemplo. A nossa fé tem que estar conciliada. A nossa fé tem que estar andando junto. É como nós vamos analisar e entender os princípios da nossa fé, como nós vamos votar no nosso candidato que nós vamos estar votando. Nós não podemos falar, olha, vote para a direita, vote para a esquerda, vote no centrão. Mas nós devemos olhar os princípios.
o princípio da nossa fé. E assim decidimos na nossa vida diária e constante. Os princípios da nossa fé bate conforme esse candidato está relacionando, está falando? Ou o que ele fala vai contra a minha fé? Devemos entender isso. A revolução aconteceu naquela época, com o evangelho vindo, alcançando os corações, tanto dos escravos quanto dos senhores, causando um impacto econômico, um impacto social, um impacto cultural. Filemão, versículo 16, fala assim: não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e como maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Agora, não como escravo, mas como irmão, como caríssimo irmão. Há uma ação aqui de igualdade. Há uma ação aqui de igualar. Nós não somos maiores, um não é maior que o outro, mas como irmão. E aqui a palavra do Senhor Deus traz para nós a consciência de que nós não devemos olhar a função que a pessoa exerce, mas olhar o que é a pessoa. Ele é meu irmão, então não importa a função que ele exerce, se ele é patrão, ou se ele é escravo, se ele é servo, se ele é empregado, não, ou se ele chega aqui de Fusca, ou de bicicleta, ou a pé, ou se ele chega de carro importado. Mas ele como meu irmão. Olhar a palavra do Senhor nosso Deus, que nos desperta ao princípio básico da vida e da fé. E esse evangelho que impacta, e que vai impactando os corações no decorrer dos séculos, causando a diferença e a mudança de paradigma. Tiago capítulo 5, versículos de 1 a 6, fala assim: atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. Percebe que agora ele vai trazendo esse conceito de que a riqueza, as coisas dessa terra não têm tanta importância, porque elas se destroem, elas se acabam. E agora ele vai continuar falando assim: o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmo, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetrarão até aos ouvidos do nosso Senhor, do Senhor, os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Agora, aquele que trata com maldade, e aqui o conceito é aquele que vai usurpar aquele que não é dele para engordar, para enriquecer, para tratar com maldade, para tratar com desonestidade para o trabalhador. A palavra do Senhor Deus fala que esses o Senhor está vendo, e o clamor dessas pessoas está chegando até o Senhor dos Exércitos, que julga tanto pobre quanto rico, tanto escravo como senhores. Não há uma acepção de pessoas, não há uma diferença de pessoas. Aqui na nossa sociedade, nós olhamos aquelas pessoas que são intocáveis. Pessoas que aprontam, que roubam, que defraudam, que deturpam. E que deveriam estar presos, estão soltos. Por quê? Porque tem advogados caros. Por quê? Porque encontra brecha na lei. Por quê? Porque tem a sua articulação política, social. E estão livres. Mas uma coisa, meus irmãos, uma coisa é verdade. O clamor do povo,
daqueles que foram usurpados, daqueles que foram roubados. A palavra de Deus fala que o clamor dos aqueles que foram feridos, dos ceifeiros, aqueles que trabalharam para colher a plantação, esses penetram até os ouvidos do Senhor dos exércitos. Não há injustiça que aconteça sobre a face da terra que o Senhor Deus não vê. Pelo contrário, tudo o Senhor Deus está vendo, tudo o Senhor Deus está trabalhando. O Evangelho realizou um impacto surpreendente para a época, falando para os escravos, porque ninguém mencionava os escravos, era quem não tinha direito, era quem não tinha voz, não tinha ouvido, não podia ouvir, não podia decidir nada. Mas o Evangelho do Senhor Jesus Cristo foi direcionado a eles também, porque o Senhor Deus vê todos de forma igualitária, Pastor, você está falando que todos são iguais? Todos são iguais diante do Senhor, com funções diferentes, é verdade, mas todos tendo o mesmo valor diante do Senhor. Todos tendo o mesmo valor diante do Senhor. Aqui, agora, a palavra do Senhor Deus nos mostra que todos somos iguais perante o Senhor. O Evangelho mostrou que o escravo, que as dores da escravidão, a tirania do seu proprietário, não poderia esmagar a bondade que vem de Deus sobre a sua vida. Por mais que o seu patrão, por mais que o seu dono fosse um carrasco, fosse uma pessoa sanguinária, essa ação dolosa, doída do seu Senhor não poderia pagar a bondade do Senhor, por mais que fosse sofrida e por mais que padecesse dores e amarguras com o seu tempo. O apóstolo Paulo retrata principalmente princípios que vai mostrar essa igualdade, que vai mostrar a justiça divina, que vai mostrar a fraternidade, o quão nós devemos nos compadecer uns para com os outros, o quão nós devemos andar uns com os outros. Por isso, nosso tema, servos e senhores, o primeiro ponto que eu quero abordar é os deveres dos empregados, os deveres dos servos. Se lá no passado era o senhor e o escravo, agora é o empresário e o funcionário. O patrão e o funcionário. É o patrão e o funcionário. Primeiro dever do empregado ou do servo. Veja só os versículos 5 a 8. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Os empregados devem servir com respeito, com integridade. O versículo 5 fala isso. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne. Obedecer com temor e tremor não quer dizer aqui com pavor, mas quer dizer com lealdade, cumprindo cabalmente o que nós fazemos. Nós chegamos diante do Senhor com tremor e temor, não porque temos medo do Senhor, mas porque temos responsabilidade para com o que o Senhor Deus nos dá. Por isso chegamos com temor e temor diante do Senhor. O Tiago hoje na liturgia, né, Tiago? Quando você sobe aqui, você sente um tremor, né? Sente um tremor, sente um temor, porque devemos fazer com alegria, sim, com singeleza de coração, mas com a responsabilidade que deve esse momento. Também, o servo, o trabalhador, deve fazer, não com pavor, mas em obediência e com o espírito solidário aquilo que foi proposto para ele. Fazer com cuidado e dedicação, cumprindo tudo o que foi requerido para a sua vida, tudo o que foi requerido para você no trabalho que foi colocado. Eu já falei aqui, há uns tempos atrás, que eu tinha um colega, um irmão, que fez seminário comigo, e que na sua empresa, ele não contratava
pessoas que se diziam evangélicas na entrevista. Por quê? Porque apesar de ele ser evangélico, ele via que muitos usavam o caso de ser evangélico para tentar benefício próprio na empresa e não trabalhar como deveria trabalhar. Não se dedicando como deveria se dedicar, mas buscava privilégios por causa do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, o servo, o empregado, tem que fazer como para o Senhor. Não fazer para si ou para com o seu patrão, mas fazendo como para o Senhor, dedicando e fazendo ao máximo todo o esforço. Nós costumamos e temos a lei do menor esforço, mas, meus amados irmãos, a palavra do Senhor vem para nós hoje, para nós cumprirmos cabalmente, cumprir de forma solidária, cumprir com o espírito voluntário, com dedicação completa, servindo ao Senhor nosso Deus. Os funcionários, o cristão como é funcionário, ele deve exercer com liberdade, mas com dedicação aquilo que foi colocado a ele. Porque quando ele faz isso, ele glorifica o nome do Senhor. Ele exalta o nome do Senhor. Ele mostra como o servo do Senhor é dedicado ao trabalho, é dedicado à bondade, é dedicado àquilo que foi proposto para a sua vida. O cristianismo recebe, o cristão recebe do Senhor o ministério que nós exercemos aqui na igreja, mas lá fora do nosso trabalho também. Por quê? Porque somos cristãos, não aqui apenas, mas lá no trabalho, aonde nós estivermos. A lei do menor esforço não deve contar para nós, mas deve ser para a nossa vida, a dedicação completa como para o Senhor. O cristão não veio para causar libertação, o cristianismo não veio para causar libertação por meio da rebelião, mas para a transformação da circunstância à sua volta. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é libertador. Os empregados devem ser íntegros, servindo com integridade, como ao Senhor Jesus Cristo. O versículo 5, final dele, fala assim: sinceridade do vosso coração como a Cristo. Assim, na sinceridade do vosso coração como a Cristo. Realizar o que foi pedido sem enrolação, sem fingimento, sem hipocrisia ou segundas intenções. Esse que é o servo do Senhor Jesus Cristo, que está fora no mercado de trabalho, deve sim dedicar-se por completo, fazendo sem fingimento. Agora vamos falar a verdade. Quantas vezes nós temos vontade de dar um enrolation? Quantas vezes nós temos vontade de fazer o mínimo? Quantas vezes queremos fazer menos do que foi proposto? Meus amados, isso é um pecado diante da empresa que você trabalha, mas é um pecado diante do Senhor nosso Deus. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo deve entrar no nosso coração para mudar a minha concepção. Não do menor esforço, mas da maior dedicação a Cristo, no trabalho que nós exercemos. Muito tempo, os cristãos foram tidos como os preguiçosos, os incultos, quem não trabalhava, quem não estudava, porque queria viver pela fé. Pela fé. Queria viver pela fé. Então ele dobrava o joelho no seu quarto, ficava orando, né? E o seu Deus que está em secreto não irá te recompensar. E aí o ímpio ia estudar, ia fazer faculdade, ia fazer curso. E aí depois você olhava o salário do ímpio e o salário do cristão. Por que será que o ímpio tem um salário maior muitas vezes? No passado era assim. Mas nós temos que quebrar essas barreiras, meus irmãos. A palavra do Senhor Deus vem para nós sermos um funcionário, quem serve com dedicação completa. Não enrolando, não fazendo corpo mole, não fazendo por fingimento, não fazendo por hipocrisia, não fazendo sem a dedicação completa como para o Senhor nosso Deus. Mas pastor, você está falando que é para mim enriquecer o meu patrão? Sim, sim. Se depender de você, você deve ser o melhor funcionário para que a empresa que você trabalha tenha o maior lucro possível. Porque a empresa bem, você também estará bem. Você mostrará o valor que você tem ao lugar que você está. Mas também é certo de que com nossa ação,
nós fazemos para o Senhor, e no Senhor recebemos o nosso galardão. Quando o cristão é um bom funcionário, isso glorifica o nosso Cristo. Mas quando o cristão é um mau funcionário, qual é a frase que se usa? Imagina se não fosse crente, né? Imagina se não fosse crente. Se é crente fazendo desse jeito, imagina se não fosse crente. Isso glorifica a Deus? Não glorifica a Deus. Isso mostra o amor de Cristo? Não, não mostra o amor de Cristo. Pelo contrário, é vergonhoso. É vergonhoso. Meus amados, devemos glorificar a Cristo através da nossa dedicação ao trabalho, aquilo que foi colocado em nossas mãos. O reverendo Hernandes Dias Lopes, em seu comentário aos Efésios, ele fala assim: o empregado crente, mais fiel, que faz corpo mole, que trai o seu patrão, sua empresa, que não dá o melhor de si, está traindo o próprio Senhor Jesus. A convicção do trabalho, do trabalhador crente, é que cada trabalho que realiza deve ser suficientemente bom, como se fosse apresentá-lo ao Senhor. É uma liturgia ao Senhor. O crente deve trafegar na empresa para o templo com a mesma devoção. Com a mesma devoção. Você vem para a igreja, ensaia, se dedica, se prepara para dar uma aula, coloca a melhor roupa. Para ter o trabalho também deve ser assim, irmão. Como para o Senhor. Não fazendo corpo mole. Não enrolando. Chega 10 minutos atrasado, sai 10 minutos mais cedo. Ai, que história é essa? Que cristão é esse? Vai tomar café toda hora, vai ao banheiro toda hora. Meu irmão, para com isso. O cristão não pode ter esse comportamento no lugar que nós estamos. No lugar que nós somos inseridos, nós devemos ser o melhor, ser a referência, ser o alvo dos outros, porque é aquele que vai se dedicar e se esforçar ao máximo para servir o Senhor no lugar que ele foi colocado. Veja só o versículo 6. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Não para agradar a homens, não porque tem pessoas olhando. Tem pessoas que só trabalham quando o outro está olhando, quando o supervisor está perto. Tem pessoas que só trabalham quando o patrão está do lado. O patrão está do lado, vamos trabalhar. Uai, que história é essa? É isso que ele está falando aqui. Não servindo à vista quando alguém está olhando. Porque ele está fazendo para trabalhar, ele está trabalhando porque o outro está vendo. Mas quando o patrão sai, você continua trabalhando? Quando você está sozinho na empresa, você está com a mesma dedicação? Ou só faz quando o outro está olhando, está mirando, está te vendo? Ou só faz para aparecer porque está fazendo? Nesse tempo de home office, muitos têm trabalhado de casa. Mas muitos têm enrolado nas suas casas. Fazendo corpo mole na sua casa. Uns têm trabalhado até mais, é verdade. Até mais. 14 horas, 10 horas, 12 horas. Até mais. Mas é verdade também que o oposto é verdadeiro também. Meus irmãos, nós não devemos fazer apenas quando o outro está olhando. Mas devemos fazer constantemente. Constantemente. Eu tinha eu era tutor de um seminarista numa igreja, e ele estava trabalhando numa congregação nossa, próxima, e aí eu ligava para ele, tem dia com a voz meio amassada, né? 10 horas da manhã. Aí eu falei, o que está acontecendo com esse homem, né? Aí eu fui lá na casa dele, batendo umas 9 horas da manhã, mais ou menos assim, olho meio inchado ainda, né? Meio esquisito. Né? Falei, o que é isso? Que hora que é agora? Cheguei muito cedo, né? Cheguei muito cedo. Pastor, não, meu filho chorou a noite inteira, só que ok, uma noite tudo bem, 2 noites tudo bem,
Mas, irmão, vamos aí, né? Vamos trabalhar. O pastor não bate ponto. O pastor não bate ponto. Mas o pastor tem que levantar cedo para estar pronto para o trabalho constantemente. Não cabe um enrolation, nem na vida pastoral, nem na vida profissional, nem nos seus estudos, nem na sua vida acadêmica, na sua vida social, no cuidado do teu relacionamento com a tua esposa, com o teu marido. Devemos ser servos dedicados. O servo que não serve para servir a Cristo. Devemos servir com dedicação. Não servir somente quando estamos sendo observados. Paulo está tratando da consciência do cristão e a necessidade de realizar a sua tarefa sem preguiça. Paulo está tratando da consciência de cada um de nós para fazer como para o Senhor e não por preguiça, sem preguiça. Meus amados, esse fiozinho dá até uma vontade de ficar mais tempo na cama, né? Dá vontade, mas devemos nos dedicar e nos esforçar como para o Senhor. 2 Tessalonicenses 3,10 fala assim: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, o que acontece ali? O que acontece? Também não coma. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Por que será? Para não ser peso para o outro. Não quer trabalhar, irmão? Então, não come. Por quê? Porque nós não podemos deixar a preguiça tomar o nosso coração. Nós não podemos deixar a preguiça assumir o controle da nossa vida. Mas nós devemos controlar a nossa vida com temor ao Senhor, nosso Deus. Trabalhe como ao Senhor. Veja o versículo 7 do nosso texto base. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Servindo ao Senhor. Paulo traz a necessidade de trabalhar, de ser honesto, do trabalhador ser honesto. A desonestidade não deve fazer parte de ninguém, mas muito menos do cristão. Se espera-se que o cristão seja honesto na sua fala, honesto no seu tratar, honesto no seu falar, seja assim, sim, não, que passa disso é obra do maligno. Irmãos, tem cristãos que você não consegue confiar na palavra dele. Não, é assim. Você fala, será que é? Quem disse? Quem falou? Fulano de tal. Fulano de tal a gente pode acreditar. Fulano. Será que é? Vamos dar uma investigada, porque sabe como que é, né? É triste, meus irmãos. É muito triste. A palavra nossa tem que ser certa. Tem que ser confiável. Nós não podemos ficar inventando historinha e tentando contar uma mentira várias vezes até que ela se torne uma verdade. Não, meu irmão. O cristão não pode enrolar, o cristão tem que ser íntegro. As consequências disso, versículo 8. Certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Se fizer alguma coisa boa, vai receber o quê? Coisa boa. De quem? Do Senhor. Mas se fizer alguma coisa ruim, vai receber o quê? A gente gosta da coisa boa, né? A gente gosta da coisa, não, pastor, se fizer coisa boa, vai receber coisa boa. Se fizer coisa ruim, não vai receber nada. Não, vai receber coisa boa também. Não. Se você plantar semente ruim, você vai ter uma colheita ruim. Se você plantar uma semente boa, você vai ter uma colheita boa. Colossenses 3:25 fala isso. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Não importa se a pessoa é rica, se é pobre, se tem um cargo bom, se tem um cargo pequeno, não importa, não tem exceção de pessoas, para todos. Se fizer coisas boas, receberá coisas boas, se fizer coisas ruins, vai receber coisa ruim também. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aquilo que o homem semear, também vai colher.
Nosso tema, servos e senhores. Agora eu quero abordar sobre o dever dos patrões, daquele que manda, do líder, daquele que está à frente. Os senhores e patrões também devem e têm deveres. Eles também têm deveres. Vamos abordar 3 aspectos desses deveres para os senhores e os patrões. Primeira questão é igualdade diante de Deus. Nós devemos ter a clareza que todos somos iguais. Isso está no versículo 9. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles. De igual modo procedeis para com eles. Da forma que os empregados devem respeitar, assim também os patrões devem proceder, respeitando. Para receber o respeito, é preciso respeitar o outro. É preciso dar e ter a primeira ação de respeito. Para respeitar, é importante respeitar também. A regra áurea, ou a ética da reciprocidade, é o amor ao próximo como a nós mesmos. Está lá em Lucas 6,31. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei a vós também a eles. Quer respeito? Respeite. Trate com respeito as pessoas que Deus te colocou na tua liderança. Trate com amor a essas pessoas, porque elas vão corresponder com amor e com respeito a você também. O patrão é também um servo do Senhor Deus. O patrão quer o melhor para o funcionário. Então esse deve fazer o melhor para com o funcionário. Se ele quer o melhor do funcionário, ele deve fazer o melhor para com o funcionário. Para quê? Para que possa exercer e receber o melhor desse funcionário. Nós não podemos esquecer que assim como o patrão, o empregado pode servir ao mesmo Deus e se ajoelhar ao mesmo Deus e orar ao mesmo Deus. Então nós devemos assim fazer. Tanto o funcionário como o patrão devem observar que a palavra de Deus nos dá ordem para obedecer a Deus e não apenas às leis humanas. Nós não podemos fazer isso porque hoje a lei trabalhista trabalha tal coisa, tal coisa. Antes da lei trabalhista, nós temos que entender que nós servimos a um Deus que está acima da lei trabalhista, está acima da Constituição da nossa época. É um Deus que é por todos e está em todos e age por meio de todos. Nós não podemos negligenciar a lei do Senhor, mas muitos têm mais medo da lei trabalhista do que da lei de Deus. Muitos têm mais medo da lei trabalhista, do como o sindicato vai agir, como ele vai fazer, do que com o Senhor nosso Deus. Mas a palavra de Deus fala: terrível coisa é cair na mão do Deus irado. Terrível coisa é ser aquele que vai agir com injustiça. Por quê? Porque vai prestar conta não apenas para o sindicato, não apenas para a lei trabalhista, mas vai prestar conta para o Senhor nosso Deus. E aí não tem história, irmão. Aí todos vão prestar contas. Mas também, segundo ponto aqui, não fique com ameaças. Os patrões, não fiquem com ameaça. Versículo 9 ainda ele fala assim: deixando as ameaças. Deixando as ameaças. Meus amados irmãos, no tempo de Paulo, os escravos eram ameaçados de todas as maneiras. Olha, se você não obedecer, eu vou te jogar para os leões. Se você não obedecer, eu vou furar o teu olho. Se você não obedecer, eu vou quebrar tuas pernas. Se você não obedecer, eu vou destruir a sua família. Se você não obedecer, eu vou fazer. E a ameaça era constante. No tempo de Paulo era assim. O patrão, o crente, não pode ter uma prática de medo e ameaças. Olha, se você não obedecer, você vai para o olho da rua. Você não vai ter o aumento, você não vai ser promovido, você não vai ter isso. As ameaças trazem insegurança, medo, violência emocional e até humilhação. Os empregados devem ser tratados com bondade e respeito. O empregado motivado produz mais. O empregado motivado produz mais, não esqueça disso. E a produção para o dono da empresa é algo maravilhoso. É o que sustenta a casa aberta, que sustenta ali a sua ação e o seu fazer. Mas olha só, terceiro ponto aqui dessa parte é incentivo. Veja só o versículo 9. Sabendo que o Senhor
que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. O patrão crente tem a responsabilidade divina pela forma que trata os seus empregados. Eles não são superiores, nem melhores aos olhos do Senhor nosso Deus. Devemos entender isso. Tanto o empregado como o patrão do cristão se dobram para o mesmo Deus. Deus não tem favoritos. Deus não tem favoritos. Pelo contrário, todos servem o mesmo Senhor. Muitos que governaram antes foram pessoas que serviram. Um exemplo disso é José do Egito. Moisés, antes de liderar, foi liderado. Josué, na conquista da terra prometida, antes de ser líder, foi liderado. Davi, antes de servir, antes de ser rei, ele foi súdito. Ele era do povão. Mas Deus ergueu, Deus guardou, Deus abençoou. Meus amados, olhando para tudo isso, devemos olhar e ver que o Senhor, nosso Deus, quer agir através das nossas vidas. Que nós tenhamos um trabalho adequado, com servidão ao Senhor, nosso Deus, dedicando completamente a Ele que vive e reina. Olhando esses pontos, devemos entender que o padrão do Senhor está sobre nós, e sobre nós é colocado para a glória do nome do Senhor. Entender que como presbítero, como diácono, como oficiais, nós não somos melhores do que os outros, mas devemos dedicar o máximo para o Senhor, nosso Deus. Como funcionários, como patrões, como aposentados, como aqueles que estão servindo a sociedade, devem se dedicar para o Senhor, em tudo fazendo com amor e dedicação, porque todos somos iguais diante do Senhor. Meus queridos, eu quero encerrar com Mateus 20, 27. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Quer ser o primeiro? Sirva. Sirva como patrão, sirva como empregado, sirva como servo do Senhor Jesus Cristo. Sirva a tempo e a fora de tempo. Dedique-se. Faça o melhor para o Senhor. No lugar que Deus te colocou, ou no lugar que Deus vai te colocar. Não aceite o menos. Não aceite ser uma pessoa medíocre, menor, pequena, falha, que sempre tem que estar voltando e refazendo as coisas. Mas faça com dedicação, como ao Senhor, em nome de Jesus. Gostaria que você abaixasse sua cabeça, colocasse seu coração diante do Senhor Jesus. Quero desafiar você a pensar na sua vida, como você está como empregado. Você que trabalha em alguma empresa, como é que você está lá trabalhando e se dedicando? Ah, pastor, eu estou desempregado, mas então como que você estava trabalhando lá no passado? Pensa aí. Pensa como você, como patrão, como está o contrato lá com o teu funcionário, com o teu encarregado. Pensa um pouquinho aí. O que você precisa mudar para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo em todas as áreas? Você como aposentado, como é que está no seu viver diário? Com coisas que você pode fazer e não tem feito. Algo precisa mudar, passa para o Senhor. Seja e realize com dedicação a obra do Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, nós precisamos encarecidamente do Senhor. Há áreas, ó Deus, em nossa vida que precisa de conserto, é verdade. Que a nossa vida profissional, seja como funcionário, como patrão, como desempregado, como senhor de nós mesmos, que você trabalhou como autônomo, que tudo seja para glorificar o Teu nome, Pai. Perdoe-nos, ó Deus, quando fazemos corpo mole, quando não fazemos o melhor para o Senhor. Perdoe-nos, ó Deus, quando
deixamos de dedicar o máximo para Ti, mas que possamos, ó Pai, fazer e ser melhor para o Teu nome ser exaltado e glorificado através das nossas vidas. Tem misericórdia, Pai, de nós, nos abençoe, ó Pai, nos guarde, em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai.